Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Deixa eu chegar para trás. Vamos continuar a nossa série para falar de Hebreus. Estamos numa série do livro de Hebreus. Essa é a última série do ano, porque depois a gente já começa o advento de Natal, né? Semana passada o Jean falou sobre Hebreus 2, o perigo da negligência. E hoje a gente vai continuar o livro de Hebreus, a gente vai do versículo 5 até o 18, uma leitura grande. Então abra sua Bíblia no livro de Hebreus. O livro de Hebreus está nas epístolas gerais, depois das epístolas paulinas. Nós não sabemos quem foi o autor de Hebreus. Amém? Vamos ler Hebreus 2, do 5 ao 18. Eu vou ler na NVI, mas você pode acompanhar na NVT, que não é tão diferente. Se você tem a ARA ou a ARC, boa sorte. É difícil, né? Mais difícil entender. Ah, boa também. Vamos lá. 5. Não foi aos anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo que é um homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Aqui ele está citando o Salmo 8. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhes estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamei o teu nome a meus irmãos, na assembleia o louvarei. Estou citando aqui o Salmo 22. E também nele porei a minha confiança. Aqui está citando... Antes ele estava citando 22, agora ele está citando Isaías. Novamente ele diz: aqui estou eu com os olhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro, não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer a propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Uma leitura longa, né? Mas a gente vai esmiuçar ela completa. Vamos orar? Senhor Jesus, pela sua misericórdia e graça, o Senhor possa vir com a doce presença do teu Espírito na palavra de hoje, sabe, Deus? Que possamos mesmo ser cheios da sabedoria que vem do alto. Abre os olhos do nosso coração, abre os olhos do nosso espírito, tira as escamas dos nossos olhos, nos alivia de toda e qualquer distração para que possamos reter aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, o autor de Hebreus está continuando a temática que ele começou anteriormente. Ele demonstra desde o capítulo 1, desde o primeiro versículo, que Jesus é superior aos anjos, Jesus é filho, os anjos são servos, Jesus é o rei, os anjos são súditos, Jesus é o criador, os anjos são criaturas, Jesus é o salvador da igreja, os anjos são ministros que servem aqueles que foram salvos. Enquanto o capítulo 1, o autor enfatiza a divindade de Cristo, agora no capítulo 2 ele vai enfatizar a humanidade de Cristo. No capítulo 1 ele enfatiza a exaltação de Cristo sobre a criação. No capítulo 2 ele vai falar sobre a humilhação de Cristo por sua própria vontade para que fôssemos salvos. O autor se preocupa em deixar claro que o Cristo Rei, Criador do cosmos, dono do céu e da terra, humilhou a si mesmo para nos salvar. Ele se humilhou à mesma estatura das coisas que foram criadas para salvar a sua própria criação. Por que ele fez isso?
Ele podia só, sei lá, ser salvo. Por que ele fez isso? O autor de Hebreus cita o Salmo 8, como eu falei ali, o Salmo 22 e as palavras de Isaías para consolidar. Esse Cristo que os salmistas falaram, que Isaías profetizou, é o Cristo Messias ressurreto que veio para salvar a humanidade. Ele veio redimir a história da criação. Então o autor de Hebreus está falando para os hebreus. Aquele que nós acreditamos, que nós durante toda a nossa jornada acompanhamos as profecias, os salmistas, ele é o Cristo ressurreto. Ele está revelando. Através do seu sofrimento e morte, ele fala ali no final do capítulo 2, é através do seu sofrimento e morte que ele é glorificado e nós podemos ser salvos. Ele é o primeiro a ser glorificado para que fosse feito o primeiro entre muitos irmãos que somos nós. Ele não se envergonha de chamar a sua própria criação de seus irmãos, porque é isso que Cristo nos chama, né? Amigos, irmãos, mas nós somos criação dele. É um antagonismo que vem sendo apresentado nos primeiros 2 capítulos de Hebreus. Cristo Deus, Cristo homem. Exaltado sobre o cosmos, humilhou-se a si mesmo. Ele vem apresentando essa dualidade nesses primeiros 2 capítulos. Participando na condição humana, derramou sua vida e seu sangue. Então, só para a gente entender, lá em Levítico 17, Moisés diz que toda a vida está no sangue. Então, preciso que vocês me acompanhem aqui. Quando Moisés diz que toda a vida está no sangue, que ele está falando acerca dos sacrifícios e do que aquele povo pode ou não consumir, ele não tem nenhum avanço científico para comprovar que o DNA tem todas as informações genéticas da sua vida. É uma revelação do Espírito para Moisés de que toda a vida está no sangue. Por que é importante você saber disso? Porque Jesus precisou derramar o seu sangue por nós. A sua vida precisou ser derramada. O que Cristo estava fazendo para nós, agora, ocidentais, 2025 anos depois, pode parecer, ok, ele morreu. Mas para o hebreu que sabia o significado do sangue, aquele Cristo derramar todo o seu sangue era toda a vida dele por nós. É isso que o autor de Hebreus está falando. Aquele sangue representava a vida de toda a humanidade, daqueles que foram salvos. A Bíblia está se confirmando. Porque quando Moisés tem a revelação no livro de Levítico, no livro de Leis, a gente está falando de cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo é: a vida está no sangue, por isso Cristo derramou o seu sangue. Ele não está só dizendo ele deu a sua vida, ele está dizendo ele deu o seu sangue por nós. Ele fala no capítulo 2 que além dele derramar o sangue, de no sangue ter a vida, ele diz que Cristo é agora a propiciação eterna. Vocês lembram da propiciação? Tabernáculo, Santo dos Santos, propiciatório, certo? A Arca da Aliança, muito utilizado pela Igreja Universal nas campanhas. Algumas outras igrejas também utilizam, infelizmente. Arca da Aliança. Arca da Aliança, o que tinha dentro? Maná, vara de Arão e os 10 mandamentos, a lei. Lá dentro, para representar a revelação de Deus para o povo. Em cima era o propiciatório. O que é o propiciatório? É o lugar onde eram feitos os sacrifícios. O sangue era derramado ali no propiciatório. E qual era a imagem que tinha no propiciatório? Porque tinham vários simbolismos na arca, né? Os querubins representando a presença de Deus, a vara de Arão, várias coisas ali na arca. Mas no propiciatório, qual era o símbolo que tinha? Nenhum. Porque a presença de Deus não pode ser simbolizada por nada. Ele se manifesta como ele quer. Era um espaço vazio. Deixa o Espírito de Deus falar no seu coração. Por isso que a sociedade tenta tirar o espaço vazio da sua mente. E você está o tempo todo fazendo alguma coisa, criando um ídolo, criando uma imagem. E não dá liberdade para Deus se manifestar no espaço vazio, como Ele quer. Então, eventualmente, quando era derramado sangue no propiciatório do sacrifício, Deus se manifestava, sei lá, com labareda, com fogo.
Eventualmente não, eventualmente com um espírito, eventualmente com uma brisa, porque ele é Deus. Ele se manifesta como ele quer. O autor de Hebreus está dizendo aqui que Cristo é o sacrifício definitivo no propiciatório. Ele que está dizendo isso. E o autor de Hebreus está falando para os hebreus. Logo, faz todo sentido o que ele está dizendo para a revelação de quem é Cristo. Ele é o sacrifício perfeito. Linda a teologia que a gente construiu até aqui, né? Olha que lindo. Entendendo que, né? Propiciatório, uma aula, sangue de Jesus, o sangue tá a vida está no sangue. Leia lá em Levítico 17 e aí você entende porque que em todas as manifestações religiosas, culturais do mundo, da antiguidade até hoje, sempre é necessário um sacrifício. Mesmo as religiões que não acreditam no sacrifício como uma oferenda, o sacrifício é a própria pessoa. Então, ou ela se sacrifica morrendo e ressuscitando, não, reencarnando, ou ela se sacrifica porque ela precisa se transformar em alguém, para se transformar num Veda ou num avatar, enfim. Nós somos a única religião no mundo que compreende que já foi feito um sacrifício. Por isso, também, que o que Satanás tenta tirar de você? A graça. Aí você continua tendo que se sacrificar. Ou seja, está igual a todo mundo. Você ainda não recebeu a revelação perfeita da graça de Cristo. Linda teologia. Muito bonito. Mas agora a gente vai sair um pouco da manifestação teológica. E eu sei que hoje é um culto diferente. A gente tem um neném, a gente tem pessoas diferentes. Mas eu preciso da sua atenção. Então, eu quero que você comece a viajar um pouco na maionese comigo hoje. Comece a compreender que o que o autor de Hebreus está dizendo é que cada partícula, cada folha, cada estrela, cada poeira estrelar, cada planeta, cada coisa no cosmos foi criada por um Deus que se fez homem e morreu por nós. E esse é o pano de fundo que você vai precisar ter para toda a jornada que a gente vai fazer no capítulo de hoje. Todo o tempo você vai precisar lembrar: o Criador do universo se fez homem. Por que quis? Porque amou. Em algum momento da criação do cosmos, em algum momento da eternidade, porque nós estamos acostumados a pensar no tempo como passado, presente e futuro, mas o universo não reage assim. Você pode estudar um pouco de física, não precisa ser muito físico, muito inteligente, que você vai compreender que o tempo funciona diferente no espaço. Então, como você vê o tempo é diferente de como alguém que está na estação espacial vê, de como uma sonda que vai para outro planeta percebe o tempo. A dilatação do tempo é diferente. E esse tempo, que para nós é uma fagulha, mas para Deus é desde a eternidade. Cristo existe desde a eternidade, Cristo não foi criado para a humanidade. Em algum momento da criação desse cosmos, dessa eternidade, Deus nos cria. Nós temos uma data de início, né? A humanidade tem uma data de, a partir de hoje, criou-se. A Trindade não, o Senhor não. Amém? O autor de Hebreus cita o Salmo 8 para nos lembrar da promessa e do propósito. Por isso que ele cita Salmos, cita Isaías, ele vai citando cada um. E ele mesmo diz, o que o autor de Hebreus diz ali? Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Ainda. Vamos lá no Salmo 8 para a gente entender. Volte comigo. O Salmo geralmente fica quase no meio da Bíblia. Vamos lá no Salmo 8, nós vamos ler o Salmo 8. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o seu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Presta atenção aqui, ó. Quando contemplo os céus, lembra do cosmos? Obra dos teus dedos. A gente está falando de uma região desértica. Salmos escritos cerca de 1500 anos antes de Cristo. Não tem prédio, não tem iluminação. Você consegue imaginar o que esse salmista está contemplando? Um monte de estrela. É isso que ele está falando.
a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos. Sob os teus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, tu é majestoso e o teu nome sobre toda a terra. Todas as coisas estão sujeitas a nós. Lá em Romanos, em Gênesis, na criação, no relato da criação, Deus ordena ao homem que ele seja o mordomo da criação. Ele é a coroa da criação. Todas as coisas estão sujeitas a nós. Amém? Mas Romanos 3 diz o quê? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos nós. Salmo 51, que a Helena leu hoje de manhã, o que fala? Sou pecador desde o ventre. Será que a Bíblia está errada? Ai, Renata, mas criança é inocente, mas a Bíblia diz que a gente nasce pecador. Em algum momento da nossa trajetória, se a gente não reconhece Cristo como Senhor e Salvador, mas as crianças herdarão o reino dos céus. Não, aquele que tem um coração como uma criança. E o que isso quer dizer? Um coração infantil? Um coração dependente do Senhor. Estão comigo? Todas as coisas foram sujeitas a nós. Vou ler um trecho do teólogo Alexander Maclaren. Mas o teólogo Maclaren, ele descreve uma cena interessante. Ele descreve o salmista do Salmo 8 como alguém que está contemplando as constelações. E o salmista começa a refletir. Toda a criação foi sujeita a nós. Foi isso que Deus colocou como chamado e propósito para nós. Mas eu olho para as estrelas e a gente é tão pequeno. Quem que é o homem diante do cosmos para que o Senhor da criação se preocupe com ele? Esse antagonismo. Você já viu um videozinho da NASA que tipo é uma pessoa, aí o vídeo sai assim, aí é uma pessoa num país, aí o planeta, daí não sei o quê, daí o cosmos, aí você não é nada, você é uma poeira cósmica. Do ponto de vista do homem, você não é nada. Do ponto de vista do Senhor, você é a coroa da criação. É um antagonismo interessante. Como que a gente encontra isso? A questão é que quando o pecado entrou no mundo, como Romanos 3 diz, que todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Algo no cosmos foi rompido. O homem passou a perder o seu papel de cuidado da criação e passou a exercer um papel de corromper a criação para o qual ele foi criado para cuidar. De alguma forma, nós passamos a querer exercer um domínio sobre a criação que envolve um papel de poder e não de cuidado. Isso passou a ser distorcido. Então, ao invés de eu cuidar da criação, eu passo a querer dominar e tirar alguma coisa dela, tirar um proveito dela. Passo a fazer isso com os outros homens, com os animais. De modo que hoje, quando a gente olha para a criação, há um desequilíbrio. E esse desequilíbrio é por conta do pecado. O que o autor de Hebreus está dizendo quando ele fala? Presta atenção no que ele fala. Nós somos criados fomos criados um pouco menor do que os anjos. Ele está comparando a criação da humanidade para a gente entender qual é o lugar onde Jesus foi colocado. Então ele começa a falar de mim e de você. Depois dizer, então, Jesus veio como nós. Ele fala, nós somos criados um pouco menor do que os anjos. Toda a criação está sujeita a nós. Porém, ainda não vemos como todas as coisas lhe estão sujeitas. Então, o Salmo 8 diz, todas as coisas não estão sujeitas. Hebreus diz, mas a gente ainda não vê isso acontecer. Não vê? Você vê isso acontecer?
Você pode fazer carinho num leão? Ele vai respeitar você? Preciso que você caminhe comigo. A ordem do cosmos foi rompida com a entrada do pecado no mundo. Não é só eu e você. É todo o cosmos. Todas as coisas. A natureza, nós não conseguimos mais preservar a natureza. Pode ser o rico que for. Os animais, os mares, a terra, todas as coisas. Nós não temos mais uma relação de afetuosidade, de cuidado. A nossa relação passou a ser de domínio no sentido de poder. Eu sou maior do que isso. Ou a gente adora essas coisas. Da mesma forma que todo o cosmos foi afetado pela entrada do pecado no mundo, nós precisamos compreender que no dia do Senhor, quando Jesus voltar, todo o cosmos sofrerá um afeto positivo. O Senhor de todas as coisas irá restaurar a ordem de todas as coisas. Porque parece que quando a gente olha para o universo, parece que está tudo em ordem, né? Como que as estrelas ficam lá? Como que os planetas, todas as coisas, tudo mais? Existe uma ordem, mas na verdade, você consegue imaginar? Vamos lá, a Bíblia fala que a gente não vai mais precisar do sol. Porque o resplendor do Senhor vai brilhar todo o tempo. Ou seja, em algum momento, na eternidade, não houve noite. O sol não era necessário, porque Gênesis 1 fala que ele criou o céu, o sol, os luminares e tudo mais. Ele criou todas essas coisas. Mas você já entende que em algum momento no cosmos, a glória do Senhor foi o suficiente e voltará a ser? A gente não vai mais ter sol. Entende que sai do nosso umbigo? Não é... Porque existe uma cultura, uma teologia escapista de que Deus vai destruir a terra, vai tudo fogo, todos os pecadores vão queimar, vai morrer todo mundo. E aí Jesus vai vir do céu, vai chamar a gente e a gente vai morar no céu, ruas de ouro para sempre. Não é isso que a Bíblia fala. Sim, ele vai voltar em poder e grande glória, encontraremos ele nos céus, mas ele fará novos céus e nova terra. Novos céus. O cosmos inteiro vai sofrer uma alteração, como sofreu com a entrada do pecado no mundo. Ele é o segundo Adão. A Bíblia fala que Cristo é o segundo Adão. Jesus Cristo personifica a submissão perfeita e voluntária. O McLaren, ele se apodera da justa posição, da humilhação e domínio de Cristo. Domina sobre todas as coisas, criador sobre todas as coisas, se humilhou por nós. O homem, Senhor sobre a coroa da criação e ao mesmo tempo poeira cósmica diante de toda a criação. Esse paradoxo só pode ser encontrado em Cristo. E é por isso que ele encarnou como homem, para resolver esse paradoxo. O Deus se fez homem para solucionar o paradoxo do homem que não compreendeu qual era a sua função diante da criação. Vindo como homem, você já parou para pensar que Jesus obedeceu seus pais? Lá em Lucas 2 diz que ele obedecia seus pais em tudo. Imagina para Maria, né? Pedindo as coisas. Como é que eu peço? Eu falo Senhor ou eu chamo atenção? Né? Ele se rendeu à vontade do Pai no plano de salvação que ele mesmo criou com a Trindade, mas ao mesmo tempo ele se sujeitou e se esvaziou de si mesmo. Quando Cristo morre, presta atenção, há um mistério aqui, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Quando Cristo morre e ressuscita, a palavra de Deus diz que Deus coloca todas as coisas debaixo dos seus pés. Leia comigo, vamos voltar um pouco? Não, a gente está em Salmos, vamos avançar, né? Vai lá em Efésios 1, 22. Efésios está um pouco antes de Hebreus, onde você estava. Capítulo 1 de Efésios. Vamos ler 22. Vou ler para vocês. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés
e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e em qualquer circunstância. Vamos lá. O que você leu lá no Salmo 8? O que o salmista está falando? Tu colocaste o homem sobre todas as coisas. Aí o que o Romanos 3 diz? Todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. O que Hebreus diz? As coisas não estão sujeitas ao homem ainda. E o que Efésios fala? Deus colocou Cristo como o primeiro a qual todas as coisas estão sujeitas, para a partir dele as coisas estarem sujeitas a nós. Todas as coisas foram colocadas sob os pés da humanidade, no Salmo 8. O pecado deturpou a ordem da criação, em Romanos 3. Jesus, por meio de quem todas as coisas foram criadas, João 1. Lembra João 1? Aquele que era a palavra, estava com Deus e era Deus e o verbo se fez carne. Assumiu a forma de homem, morreu, ressuscitou e o Pai colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, em Efésios 1, sendo ele o primeiro, o inaugurador, o meio pelo qual a ordem da criação e do cosmos foi restabelecida. E será. É o grande mistério do cristão, né? O já eu ainda não. Já foi, mas ainda será. Do nosso ponto de vista ainda será, do ponto de vista da eternidade já foi. Então, comigo? Tá vendo como a Bíblia vai se completando? O teólogo Henry Willey, ele tá certo quando ele escreve: a vontade do homem, presta atenção, a gente já tá terminando, hoje é rápido, quero ter um tempo com vocês. A vontade do homem tornou-se perversa, o seu intelecto obscurecido, suas afeições ficaram alienadas e, em virtude do medo da morte, toda a sua vida ficou sujeita à servidão. Leia, volta lá para Hebreus comigo. Hebreus 2. Nós vamos ler o versículo 15 e vamos ler de novo essa frase do Henry Willey. Vamos ler o 14. B. Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. A palavra original para morte aqui, ela descreve o sentimento, olha o que ela significa: ser servo do medo, desprovido de alegria de espírito e de confiança em Deus. Ele não está, o autor de Hebreus, quando ele fala assim: Cristo morreu e ressuscitou para resgatar, para tirar o poder da morte daquele que tinha o poder da morte. Isso é, o diabo. E para resgatar aqueles, olha o capítulo 15, libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados. Não é escravizados pela morte, é escravizados pelo medo da morte. É como se ele falasse: escravizados pelo medo, desprovidos de alegria e sem confiança em Deus. O autor de Hebreus está dizendo que enquanto nós não compreendemos o poder para o qual Cristo nos salvou, e isso é uma coisa que a nossa memória precisa relembrar sempre, porque Satanás quer tirar o tempo todo da nossa cabeça. Quando a gente esquece que Cristo é soberano sobre a criação, restaurador do cosmos, o primeiro pelo qual a ordem de todas as coisas será restabelecida, com um plano perfeito criado antes da criação. Quando a gente esquece isso por um minuto, do que a gente é invadido? Medo. A primeira coisa que o medo vai te roubar, a escravidão do medo vai te roubar, é a habilidade de contemplar. Você não consegue mais fazer como salmista, de olhar para o céu e falar: quem é o homem? Mas mesmo assim você encarnou. Obrigada, Jesus. Você só consegue adorar quando você está tendo uma experiência emocional. Luzes escuras, fumaça, excesso de dopamina.
tem dificuldade de ficar em silêncio e contemplar quem Deus é. E você vai sendo tomado pelo medo e aí você vai se colocando no lugar de Deus sem perceber. Preciso trabalhar mais, preciso ganhar mais, preciso ter mais sucesso, preciso procurar alguém, preciso pecar menos, fazer campanha. Não que você não possa fazer todas essas coisas, querido. Mas se o fator motivador e propulsor for o medo, eu queria te dizer que você está trabalhando como um escravo. Não como um filho cuidando das coisas do pai. Vá para Filipenses comigo. Volte um pouco. Nós vamos ler o capítulo 3, no versículo 12. O título da minha perícope, eu não sei a sua, mas o título da minha perícope é Prosseguindo para o Alvo. O apóstolo Paulo está falando aos Filipenses. O apóstolo Paulo aqui mais maduro, compreendendo melhor a jornada do Evangelho. Então, além da revelação do Espírito Santo, ele tem uma experiência e uma bagagem que não é pouca para estar escrevendo a carta aos Filipenses. Ele fala ali no versículo 12: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Apóstolo Paulo. Quem é nós na fila do pão? Paulo está falando, não que eu já tenha sido aperfeiçoado. Quem tira nós? Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ele tem uma preocupação constante em dizer, eu ainda não alcancei. Mas uma coisa faço. Presta atenção. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Jesus em Cristo Jesus. Celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Ele está falando de discernimento espiritual. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Ele não está falando para aqueles que não são crentes, ele está escrevendo uma carta para a igreja em Filipos. Está falando para os filipenses. Ele está falando para a igreja. Ou seja, o que ele está dizendo? Dentro da igreja existem alguns que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quando você é inimigo da cruz de Cristo? Quando você não percebe a suficiência do sacrifício dele na cruz. Você está esperando um outro Messias? Você como Messias? O que você está fazendo? O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E aí, aqui como estômago, os próprios prazeres. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Lembra que eu te falei que uma das coisas que acontece é você perder a contemplação. E aí você começa a pensar o quê? Nas coisas terrenas. Preciso comprar, preciso fazer, preciso firmar, preciso executar, preciso. Esses são os inimigos da cruz de Cristo. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora presta atenção. 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Há uma promessa sobre nós de voltarmos a exercer o domínio sobre a criação, mas não de uma forma de domínio, uma forma de cuidado. Já parou para pensar nisso? Como que vai ser restaurada a nova terra? Você já parou para pensar? Se é a gente que vai restaurar no corpo de glória, tipo, sei lá, a gente vai quebrar os prédios, sabe? Tipo assim, eu fico pensando, será que a gente vai...
Por isso que tem que ter eternidade, porque é muita coisa para quebrar. Plantar árvore de volta. Será que... Bob Construtor, exato. Será que vai ser assim? Não sei. Mas é nosso papel, nós vamos estar na contemplação da nova terra e do novo céu. Haverá uma nova Jerusalém acessível para nós. A presença de Deus estará o tempo todo conosco. E o primeiro a inaugurar isso foi Jesus. Quando você perde isso de foco, você é tomado pelo medo que o autor de Hebreus fala. O medo da morte. E o medo da morte, para alguns é o medo da morte. Eu conheço muitas pessoas que têm medo de morrer mesmo, sabe? Medo de acontecer alguma coisa com o filho, com o marido, com a esposa. Geralmente esse é o mais comum, né? Medo de morrer. Mas existem outros medos. Medo de perder o emprego. Medo de perder a salvação. Medo de Deus não gostar mais de você, ou de você estar errando e Deus estar decepcionado com você. Como se o amor de Deus não fosse completo e absoluto. Medo do casamento terminar, medo de ser traído. E aí, sabe como que Satanás te pega e me pega, meu irmão? Por exemplo, você tem medo de ser traído. Ao invés de você confessar pro seu marido, falar, tô com medo, ora comigo. Você transforma isso num problema do casal. Que você tá diferente essa semana. O que tá acontecendo? E Satanás vai colocando você numa roda de hamster. E você vai correndo na rodinha. Se tornando escravo ao invés de filho. O Senhor é o seu pai? Se acontecer alguma coisa, Ele te revelará, Ele conduzirá, Ele utilizará todas as coisas para o seu processo de santificação, para te moldar à estatura perfeita de Cristo. Perder o foco disso é tirar da gente a confiança do Senhor. Quando eu estava preparando esse sermão, eu realmente, obviamente, né, porque eu trabalho com isso, eu conheço muita gente que tem medo, muito medo. Então, por exemplo, saiu um artigo essa semana de uma pesquisa que foi feita em que várias pessoas que tinham crises de ansiedade ou estavam muito ansiosas, e aí o que tem no guarda-chuva da ansiedade? O TDAH, o pânico, a ansiedade generalizada, tudo isso é ansiedade. E aí foi feito um trabalho com essas pessoas por alguns anos. Não havia nenhum medicamento, apenas o esforço da rede de apoio e manter essa pessoa segura, inclusive através da religião. E no final da pesquisa, todas as pessoas que foram mantidas em segurança naqueles assuntos que a afligiam com ansiedade, passou as ansiedades. Então o melhor remédio da ansiedade é a segurança, porque a ansiedade é o medo. E aí, ansioso, onde é que você tem buscado essa segurança? Em Deus? Quando você tem uma crise, o que você faz? Você lembra o Deus que você tem? Ou você fica buscando em pessoas? Nenhum remédio, Jesus. E eu não estou aqui fazendo uma apologia a você parar com a terapia ou parar com a medicação, longe disso. Mas isso precisa ser um braço, não a fonte. A fonte é o Senhor. Amém. O primeiro recurso, o primeiro refúgio. E aí, quando eu estava me preparando, Bom, nós somos continuistas, né? Nós não somos continuistas no sentido de acreditar que alguém tem o dom de cura. Isso findou com os apóstolos. Nesse sentido, somos cessacionistas. Mas somos continuistas no sentido de que o Espírito Santo pode se manifestar com cura se Ele quiser. Amém? Entenderam a diferença? Foi? Então, se algum apóstolo bom é apóstolo morto. Se alguém, qualquer pessoa que você conhece, falar, eu tenho o dom de cura, você fala, o Espírito Santo se manifesta em você para curar quando quer. Porque se esse dom é usado de alguma maneira para manipular as pessoas e torná-las reféns de você, na verdade, a Bíblia fala que Satanás também cura e promove milagres. Amém? Discernimento de espírito. Mas enfim, quando eu estava preparando o sermão, o Senhor trouxe no meu coração muitas pessoas que Satanás tenta escravizar novamente pelo medo, o medo da morte que o autor de Hebreus fala, que na verdade é uma distorção da dependência do Senhor.
É uma distorção do nosso papel na criação, do papel de filhos e tudo mais. Essa geração é uma geração que tem muitos medos, mas também é a geração mais incrédula que a gente já teve. A gente perdeu completamente a contemplação de tudo. Uma geração que não consegue contemplar, admirar, desacelerar. É interessante porque eu vejo inclusive alguns pastores postando agenda cheia, como se isso fosse um sinal de sucesso ministerial. Sucesso ministerial é você não postar nada, tá com uma pessoa anônima que não vai trazer nada de bom, apenas coroas espirituais. Nós precisamos andar numa cultura da contramão do mundo. Sabe? Talvez você vá ganhar menos, é isso. Talvez Deus não quer que você fique rico e tá tudo bem. Você vai desacelerar? Ele não vai deixar faltar o que é necessário para você. Ele é fiel e justo para isso.